filmando? Sim. Pai do Senhor, irmãos. João 3, Evangelho de João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, aquele que crê em Jesus será salvo, mas o que não crê já está condenado. As pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus, que nós somos pecadores, e que Ele veio como Filho de Deus, e que tomou a nossa condenação sobre si, não há condenação mais. Isso é a graça. A gente não está mais debaixo da lei. A lei nos alcança, porque a gente peca, e a palavra fala que todo aquele que pecar vai morrer. E isso é a lei. E nós somos pecadores, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas para nós que cremos no Filho de Deus, em Jesus, a lei ela fica anulada, porque a graça ela nos livra da condenação, né? A graça, o Filho, Jesus é o nosso salvo-conduto. E quando nós cremos nele, nós temos o perdão dos pecados. Aí vem algumas pessoas e falam, até os demônios creem e estremecem. Mas a salvação não é para demônio, irmãos. A salvação é para nós. Quando Deus fala, se alguém crê, né? Esse alguém somos nós. O objeto da salvação de Deus. O homem, o projeto de salvação é para os homens. Não é para mais ninguém. Então, irmãos, nós que cremos, nós só precisamos crer. Não precisa fazer grandes coisas. Na verdade, é uma coisa muito grande crer. E a Deus não se engana, porque a pessoa fala com os lábios que crê, mas a Deus não engana. Por isso que a palavra diz que nem todo que diz Senhor, Senhor será salvo, né? Quem crê realmente no Filho, se reconhece pecador, não tem mais a condenação sobre si, mas tem a vida eterna, né? É uma situação difícil, né? As pessoas, às vezes, elas falam com os lábios que creem, têm a aparência de salvo, mas o Espírito Santo, que sonda os corações, sabe quem realmente crê e quem não crê, né? E é a mesma coisa dos nossos filhos, né? As pessoas, os nossos filhos é um exemplo maravilhoso, né? As crianças. A criança pega ali e faz coisas. Ela ama o pai, depende, mas ela faz coisas e ela não tem comunhão com o pai, mas o pai continua amando a criança que aprontou e fez uma malcriação. Mas não dá para ter comunhão. A criança rabiscou as paredes, aprontou, não obedeceu, não dá para ter comunhão. Mas quando a criança se arrepende, o pai está pronto para receber o filho de volta, né? Assim é Deus conosco, a Deus não se engana. As pessoas que estão no pecado, elas não têm a graça sobre si. Mas as pessoas que estão no pecado e pedem perdão a Deus verdadeiramente, com Ele vão ter comunhão, se arrependem verdadeiramente. Na palavra diz que o Senhor não despreza um coração contrito, um coração arrependido. Então, Deus Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, né? O pecado nos afasta de Deus. E para que nós abandonemos o pecado, tem que haver verdade nas nossas vidas, o arrependimento sincero. Aquele que crê em Jesus se arrepende sinceramente, né? E aquele que crê em Jesus com sinceridade e se humilha perante Deus, como Jesus disse a Nicodemos, né? Convém que nasça novamente, né? Porque aquele que é da carne, carnal é, mas o que é do Espírito, espiritual é. Então nós, homens carnais, uma vez que nos arrependemos e cremos no Senhor, nos tornamos homens espirituais. E o Espírito Santo, que é vivo, que é o autor, né? Porque Deus é o autor da palavra, né? Ele vai
concluir a obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Homens espirituais, nascidos novamente no Espírito e guiados pelo Espírito Santo, até chegar um momento em que o último inimigo será derrotado, e o último inimigo é a morte. Porque quando a morte for derrotada, com o arrebatamento da igreja, aí o último inimigo caiu por terra, porque nós teremos corpos espirituais, aquilo que víamos em parte veremos face a face, não mais em parte, mas no inteiro, e teremos a vida eterna, estatura de varão perfeito, agora incorruptível. A palavra fala que, se possível, o inimigo enganaria os escolhidos, mas não é. Por quê? Porque o Senhor é conosco, já não mais em parte, vendo pela fé, mas vendo pessoalmente e ouvindo a sua voz, andando com Ele com corpos não mais perecíveis, mas com corpos espirituais glorificados. Glória a Deus, irmãos. Essa é a mensagem aí que eu estava estudando aqui, o Senhor me deu e eu queria dividir com os irmãos. Amém? Espero que fortaleça muito a vida dos irmãos. Eu oro pelos irmãos, continue orando por mim, nós somos a igreja do Senhor. Amém? A paz do Senhor.